Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à nossa segunda palestra, que é a quarta já do evento, né? Tem por título Hipermodernidade e o Paradoxo da Informação. Nós vimos ontem, lançando as bases desse conceito de hipermodernidade, que um daqueles pilares, um dos 4 pilares do hipermodernismo é a hiperinformação. Essa hiperinformação, esse aspecto da hiperinformação, tem em si um elemento contraditório, né? Tem um elemento contraditório e a gente vai observar aqui em que consiste esse elemento. Nós temos 3 palavras que, de algum modo, estão relacionadas, às vezes até se confundem, são usadas de uma forma sinônima, num contexto assim menos exigente, né? A gente pode tomar essas palavras aí como sinônimas, mas na verdade elas são diferentes, são complementares, mas são diferentes. Aliás, só podem ser complementares porque são diferentes, né? Então, nós temos a palavra informação, conhecimento e sabedoria. Isso aí vai ser importante para a gente entender um pouco aí dessa lógica da informação paradoxal do hipermodernismo, da hipermodernidade. O que nós chamamos de informação? Informação é um dado a ser aprendido. É um dado que é comunicado e que nós estamos em condições de apreendê-lo. Né? Você olha para um slide como esse daí, e isso é o que para você no primeiro momento? Informação. Você tem a sua Bíblia aí, ou um livro, o que quer que seja, e esse material escrito que você tem aí em mãos são para você, no primeiro instante, informação, dado a ser apreendido. Você liga a TV e ali você tem diante de você informação. Pega o seu celular, vai lá na agenda, enfim, abre uma página lá no WhatsApp, enfim. O que é que você tem aí? Informação. Informação não é conhecimento ainda. Então, são estágios diferentes. E o que é o conhecimento? O conhecimento é o elemento que nós qualificamos como a informação apreendida. É aquela informação que foi absorvida pelo receptor, pelo ouvinte, né? Ele refletiu, ele apreendeu, então ele produziu conhecimento a partir da informação. Então veja que informação é algo que não depende muito do receptor, não é isso? Depende mais do emissor. O emissor apresenta a informação. O receptor, o ouvinte, ao receber a informação, ele vai ter condições de transformar essa informação em conhecimento. Quando é que isso acontece? Quando é que a informação se transforma em conhecimento na mente? Quando a informação é dotada de significado. Então, a partir daquele instante em que o receptor, em que o ouvinte é capaz de dotar aquela informação, aquele dado que foi passado de sentido, e que ele é capaz de fazer conexões disso daí, associar, criar uma imagem mental, isso é que nós chamamos de conhecimento. Né? E aí, nós temos o último termo, que é o que nós chamamos de sabedoria. O que é sabedoria?
é quando esse conhecimento é aplicado, né? Quando você é capaz de aplicar esse conhecimento. Então veja que é uma sequência. Você tem informação que é transmitida, né? Essa informação é apreendida pelo receptor, ele vai dar um sentido a ela e tem conhecimento, mas a partir do momento em que ele é capaz de empregar isso daí, né, de utilizar, de efetuar isso aí na prática, é que nós chamamos de sabedoria, né? Quer dizer, você é capaz de usar isso aí, você é capaz de usar a ferramenta, né? Você sabe para que serve isso daí, você aplica nos casos específicos. Eu achei interessante a gente fazer essa distinção. Essa distinção aqui não está lá no Lipovetsky, né? É uma distinção para a gente perceber o que é que nós vamos falar aqui com essa questão do paradoxo da informação na hipermodernidade. Porque é uma informação que, ao mesmo tempo, desinforma, né? Ela desinforma. Ela tem a capacidade desinformativa. Então, o paradoxo ocorre porque nós temos uma informação que, pela própria natureza, deveria conduzir ao dado, né? Deveria conduzir à verdade, acaba, por vezes, nos confundindo, nos levando à falsidade, né? Então, é isso que ele quer que a gente vai observar aqui, tá bom? Então vamos ver aqui os problemas, porque que eles ocorrem agora, já pensando aqui a partir da ótica da hipermodernidade. Problema número 1. A velocidade da informação produz o desconhecimento. Numa sequência lógica, o que se espera, a informação ela deveria produzir conhecimento, lá naquela nossa lógica, lá naquela nossa sequência do slide anterior. Ela deveria produzir conhecimento, né? Informação processada, trabalhada, refletida, significada, produziria conhecimento. Na hipermodernidade, nós temos aí um primeiro problema. Qual é o problema? É que essa informação, dada a sua velocidade, ela produz desconhecimento por quê? Porque nós não temos condições de apreender e, consequentemente, dar significado a isso. Então, nós temos a palavrinha do nosso tempo é a seguinte, né? Arrasta para o lado, né? Arrasta para cima, compartilha. E aí, nós compartilhamos conhecimento? Não. Só compartilha conhecimento quem, a partir de um processo interno, pegou a informação, absorveu a informação, significou a informação e então comunicou. Veja, nós estamos diante de um problema complicado, né? Um problema crônico aí da informação na hipermodernidade. Por quê? Porque é uma velocidade estupenda, né? Estupenda. E essa informação, ela produz desconhecimento. É o primeiro problema. Um segundo problema, consequente também do primeiro, que o desconhecimento produz confusão entre impressão e verdade. O conhecimento nos dá a capacidade de percebermos a distinção entre aquilo que é a impressão, aquilo que é a aparência e aquilo que é a verdade, aquilo que é a essência. O conhecimento nos possibilita isso. Quando você conhece, você é capaz de diferenciar o falso do verdadeiro. A essência da aparência. A impressão da verdade. Você é capaz de fazer essas diferenças.
Mas quando não há conhecimento, exatamente porque a velocidade da informação não possibilitou o conhecimento, mas pelo contrário, o desconhecimento, nós vamos ter aí essa confusão. Que é só o segundo problema. E aí vai ter o problema mais grave. Que é o quê? Que é vamos dizer assim, a expressão prática disso daí. Desse desconhecimento aí. O apelo à impressão produz hábitos contrários à moral. Olha só o que acontece aqui, ó. A velocidade da informação produz desconhecimento. O desconhecimento, por sua vez, produz confusão entre impressão e verdade. A impressão, por sua vez, produz um hábito contrário à moral. E o hábito é um problema. O Pascal, filósofo francês do século XVII, dizia que o hábito é uma segunda natureza. Por isso que é tão difícil a gente deixar os hábitos, né? Porque é uma segunda natureza. E contra a natureza é complicado. Você ir contra a sua natureza é difícil, né? E o hábito, quando se estabelece, é como se ele se tornasse, o Pascal vai dizer lá nos pensamentos, é uma espécie de segunda natureza em nós. Para você se livrar, né, e a gente acaba, né, se rendendo aos hábitos. Né? A gente é muito tendencioso a cultivar hábitos. Né? A gente costuma sentar no mesmo lugar, na igreja. Quando são hábitos bons, né? Tranquilo. Ruim é quando são hábitos ruins. Mas veja que nós estamos no contexto aqui da informação e veja aonde foi que a informação foi parar. A informação ela foi parar na produção do hábito. Então você saiu do plano intelectual, do plano abstrato da informação e você foi para a esfera concreta da vida mesmo, do hábito. Esse é o nosso contexto, né? O contexto no qual nós vivemos da hipermodernidade marcada por uma informação paradoxal, porque é uma informação que desinforma. É uma informação que nos torna cada vez mais ignorantes, de certa forma, desconhecedores, né? Incapazes de fazer as conexões necessárias, incapazes de alcançar a sabedoria que deveria ser a nossa, vamos dizer assim, a nossa meta em termos éticos, né? Em termos éticos, se você olhar os manuais de ética, eles têm a finalidade do quê? Apresentar preceitos que nos levem à vida sábia, né? Seja a Bíblia, seja a ética nicômaco do Aristóteles, seja as leis, a República do Platão, enfim. O objetivo é nos levar à vida sábia. Né? Isso, obviamente, passa pela informação e passa pelo conhecimento. Né? Daí a gente já começa a ficar repensando, refletindo sobre algumas atitudes nossas, né, frente a essa enxurrada de informações, né, que nós recebemos todos os dias. Né? O modo como muitas vezes nós não temos essa preocupação. Infelizmente, né? Às vezes, né, a gente compartilha certas coisas que depois, puxa, rapaz, eu compartilhei isso. Não era para ter compartilhado, né? Enfim, outras implicações da hipermodernidade para a informação. E aí eu mencionei 3. Primeiro, perda do sigilo da informação por conta da publicidade. Nós vimos ontem a questão dessa tendência da hipermodernidade de tudo publicar, né? Tudo se torna público. Você rompe a fronteira entre o público e o privado. Até aquelas situações mais corriqueiras, coisa do dia a dia, né? Tipo, né, a pessoa acordar, ir ao banheiro, escovar os dentes, né? E tá lá alguém, né, com uma câmera de alta definição, né, gravando para postar lá
no canal do YouTube lá, ou coisa do tipo, né? Então, não tem privacidade. E aí, quando nós pensamos especificamente a questão da informação, o que é que nós vamos ter? A perda do sigilo. Né? Você não tem a proteção do sigilo. E aí, isso, do ponto de vista das relações, é um problema. Né? É como se a gente tivesse uma espécie de compulsão para revelar o segredo. Né? A gente fica ali, a gente quer dar o furo de reportagem, né? A gente quer dar o furo jornalístico aí, né? A manchete, aí a gente quer publicar, né? Isso é fruto dessa situação. Em segundo lugar, preocupação com informações triviais, superficiais, né? Informações superficiais, era isso que eu queria dizer, tá? Informações superficiais. Justamente por conta da velocidade. Então, se for uma coisa assim muito aprofundada, né? Se for um negócio assim que demande mais de 5 minutos do tempo que eu terei disponível, então, ó, a informação já não interessa mais. Se for o vídeo, tem que ser um vídeo curto, né? Se for um áudio também. Se for um texto, o ideal é que ele não tenha mais de 3 parágrafos. Aliás, 3 parágrafos já é muito, né? Dependendo do espaço aí que você, do canal de comunicação que você utilizar. Mas é isso, né? Essa preocupação com aquilo que é trivial, com aquilo que é superficial, com aquilo que não traz aprofundamento, com aquilo que não explora, né, os lados, né, as facetas aí das coisas. Tá? Então, isso é um problema. Um terceiro problema, uma terceira implicação, é que a incapacidade de refletir a informação, né, por conta do midiático, né, ou do apelo midiático. A gente perde essa capacidade, né? A gente se torna incapaz. O apelo midiático, né, a informação, ela está sempre atrelada a esse apelo midiático. E aí, esse apelo geralmente está ligado àquilo que produz certas sensações no nosso cérebro, né? Enfim, que está ligado àqueles desejos que são fabricados pela própria lógica do consumismo. Então tem esse apelo midiático que é exatamente para que eu não tenha capacidade de refletir, para que eu perca a capacidade de refletir. O objetivo é esse mesmo. Né? Às vezes, pai, mas olha, a gente fazia, um dia desse tinha alguém fazendo mais ou menos um questionamento assim. Rapaz, às vezes eu acho que essas coisas são... Esse pessoal coloca isso aí tentando fazer com que a gente não pense. Eu disse, você tem dúvida de... Você tem dúvida de... Mas que bom que você está pensando, né? Porque você está percebendo isso aí. Mas é isso, né? O apelo é exatamente para nos impedir essa reflexão, tá? Esses princípios aí, esses problemas aí apresentados, estão intimamente, né, estão colocados, né, em contradição com a ética teológica da informação. A gente tem uma ética teológica da informação. Tem um tempo que eu escrevi alguma coisa sobre isso, sobre a ética teológica da informação. E aí eu peguei algumas ideias aqui e coloquei aqui. Tá? Mas tem é possível pensar uma ética teológica da informação? Claro. A palavra de Deus é um conteúdo informativo. E tem, inclusive, uma ética
sobre como deve ser isso aí. Né? Então, eu listei alguns princípios aqui só para a gente perceber aqui. Ó. Por exemplo, lá em Provérbios 25, 9 e 10, a gente tem uma orientação sobre a proteção do sigilo. Num contexto em que não tem mais o sigiloso, né? Em que você diz, rapaz, eu achava que era só eu que estava sabendo disso, todo mundo já está sabendo, né? Todo mundo já descobriu, não é mais segredo, todo mundo já está comentando aí nas redes sociais, já viralizou e tudo mais. E eu achando que era algo que era só entre nós dois aqui, né? Enfim, não tem mais, né? A gente teve recentemente aquela situação, né, daquele político que fez um comentário para um amigo, claro que ali realmente era uma coisa deplorável, né? Mas foi num contexto assim que ele mandou para o amigo, né? Aí o amigo já colocou nas redes sociais. Coisa bizarra, né? Assim, não tem a proteção do sigilo, acabou. Isso é um problema, né? Quando a gente vai trabalhar essa questão da ética profissional, eu dou lá no Instituto uma disciplina no curso de Sistema de Informação chamado Ética Profissional Ligada à Informação, né? Essa é uma discussão que a gente faz lá do problema do sigilo, né? Como é que a gente pensa o sigilo? Porque parece que se você colocou ali, parece que acabou, não tem mais sigilo. Se a informação foi colocada na rede, já foi. Agora, isso parece estar atrelado a esse espírito do tempo mesmo, que é essa resistência em proteger o sigilo por conta desse anseio cego pela publicidade, né? Mas aí no livro de Provérbios, né, tem olha aí, o Figueiredo colocou aí, ó, né? Pleiteia a tua causa com o teu próximo, não reveles o problema a outro. Essa versão aí, não gostei muito dessa versão. A outra versão diz, não revele o segredo, né? É um termo assim mais preciso para captar a ideia. Não revela o segredo, né? Aí na preocupação, isso aí é ética da informação, né? É, a ética da informação. O cuidado com o sigilo. A gente falou ontem que a gente pode perceber na Escritura, inclusive a partir do próprio exemplo de Cristo, essa linha divisória entre o público e o privado. Na própria vida de Cristo, né, enquanto homem público, ele estabelece aquilo que também é privado. Né? E aí na informação a gente precisa atentar para isso daí. 2. A ética teológica da informação está preocupada com o caráter eterno da verdade. Então, olha, na contramão da hipermodernidade, que está preocupado com o quê? Com aquilo que é passageiro, com aquilo que é trivial, com aquilo que é só vamos dizer assim, a coisa do momento, né? O babado da hora, né? Aquela coisa que está causando impacto naquela situação. E, do ponto de vista da ética teológica da informação, há uma preocupação com aquilo que é eterno, né? Com a verdade, com o caráter eterno da verdade, principalmente considerando aí que a palavra de Deus ela é eterna, né? Como diz aí o próprio Cristo, que ainda que todas as coisas passem, né? Mas a sua palavra não passará, tá? Em terceiro lugar, olha o que a ética teológica da informação orienta. Ponderar a informação. Ponderar o conteúdo. Agora, olha o contexto em que isso aparece aí. É uma orientação do apóstolo a Timóteo, na sua carta, né, a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Ele está apresentando as orientações para o seu filho na fé, e aí ele faz esse comentário aí. Olha aí, medita estas coisas. Que coisas? E isso, justamente,
todo esse ensino aí, toda essa informação, esse conjunto de informações que foram apresentados aí, de orientações para a vida, nas mais variadas áreas, no trato com as pessoas, na direção do povo de Deus, da igreja, tudo isso, ó, medita estas coisas. E aí, ó, para que o teu progresso seja evidente, manifesto, né? Então, o aperfeiçoamento está ligado à nossa capacidade de refletir as informações. Se a gente pega essas informações e simplesmente, como é que nós vamos progredir? Né? Progresso passa pelo conhecimento. E o conhecimento passa por um cuidado, por uma atenção, por uma reflexão sobre a informação. A gente precisa atentar para isso daí. Então, eu queria agora, já que eu apresentei um estudo de caso lá naquela primeira palestra, eu vou apresentar um estudo de caso aqui que eu gosto muito sobre a informação, tá? Sobre a ética teológica da informação. Vamos lá para aí, Atos capítulo 17, versículo 10. Atos 17 e 10. Pronto. Vamos ver como é que está essa versão aí. É o 11 também, né? É isso. O 10 e 11 que eu coloquei. Ora, estes foram mais nobres, tal, estavam em Tessalônica porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Pronto, de bom grado. De bom grado. Não capta bem a força do termo lá, porque fala exatamente de um estado assim de interesse profundo, de euforia mesmo, de entrega ao objeto da procura, da busca, né, que ele traduz com toda a avidez, né? A ideia daquela pessoa que olha para algo assim e talvez tenha até outras coisas ao lado, mas ele não consegue ver mais nada, ele só consegue ver aquilo, né? Essa é a ideia da avidez, né? O ávido, ele está desejoso, ele está sedento, é como aquele camarada que está caminhando no deserto aí, né? No calor do dia, à procura de água, e ele pode encontrar qualquer outra coisa lá, mas ele só quer saber da água, né? O ávido. Então, nós temos aí o que nós podemos chamar de uma atitude correta para com a informação. A informação, o trato com a informação, dentro dessa nossa perspectiva aí da ética teológica da informação, ela precisa ter duas atitudes, né? A pessoa que recebe a informação, ela precisa de duas atitudes fundamentais. São atitudes complementares. E elas precisam estar juntas. Você não pode ter uma e não ter a outra. Quais são as atitudes? A primeira atitude é a atitude do interesse. Sendo o interesse aquilo que nos impulsiona a informação. Aquilo que estabelece entre nós e a informação uma relação de necessidade, de identidade, de intimidade. Eu busco isso, eu me interesso, eu me direciono a isso. Isso é interesse. Precisa ter interesse, precisa ter a avidez. Mas não pode ser só o interesse. Porque se for só o interesse, nós podemos ser enganados por um interesse ingênuo e refletido. Aquele interesse que se deixa levar pela sedução, pela aparência, pela paixão, que nos aprisiona muitas vezes, não pode ser só interesse. Porque se for só o interesse, nós podemos ser seduzidos por uma informação falsa. Tem que ter o exame. O exame é a contraparte, é o contrapeso aí.
é o outro lado, é o equilíbrio na nossa relação com a informação. Por quê? Porque ele é garantia de que aquele nosso envolvimento, aquele nosso interesse pela informação será um interesse ou terá um objeto autêntico. Agora, por outro lado, não pode ser só exame, porque senão fica aquele conhecimento frio, né? Aquela reflexão mecânica, afastada da vida, longe, distante. Então, não pode ser só isso também. Então, tem que ter esses dois. Aí é o modelo. O modelo bíblico aí da ética da informação está aí, viu? Interesse e exame. Agora vamos explorar algumas implicações interessantes disso aqui, tá? Primeira implicação. A nobreza da mente está em sua capacidade de examinar a verdade. Isso é uma mente nobre. Uma mente nobre é aquela que tem a capacidade de examinar a verdade. Sabe por quê? Porque ele demonstra que está levando a verdade, a informação a sério. Por isso a nobreza. Ele está dizendo com essa atitude que ele não trata a informação de modo banal, irrelevante, trivial. O seu interesse e o seu exame, principalmente, demonstram o modo como ele está preocupado com isso. Isso é uma primeira implicação. Uma segunda implicação é uma ressalva, na verdade, é que o exame nunca é uma expressão de descrença, mas uma atitude de proteção da verdade. Quando nós examinamos uma informação, nós não estamos cultivando uma atitude cética, descrente, incrédula. Não. Nós estamos adotando uma medida de proteção da verdade. Nós estamos protegendo a verdade. Por quê? Porque verificaremos aquilo que realmente condiz, a informação que realmente é condizente. Então vamos examinar, né? Antes da gente compartilhar a informação, o vídeo, o áudio, o que quer que seja, vamos examinar. Vamos demonstrar que o nosso interesse é autêntico. Como é que a gente demonstra que o nosso interesse pelaquela informação é autêntico? Que nós não banalizamos isso aí. Que nós não minimizamos isso aí. Quando nós paramos e examinamos. Observamos. Temos um exemplo aqui fantástico aqui sobre essa questão da informação. Terceiro lugar, a falta de exame, reforçando um pouco o que eu já disse, né? É uma forma de expressar desinteresse à informação. Quando você, deixa aí, você está demonstrando o quê? É que você não está interessado. Que isso é tão desinteressante, no final das contas, que você nem considera digno de alguns minutos do seu tempo para você dedicar ao exame, né? Passa para frente, né? Passa para frente. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque o contexto que nós vivemos é esse contexto da hiperinformação e da hipervelocidade. E interesse e exame são os princípios que nós precisamos cultivar. E aí, esse quarto aspecto aí que eu acho muito interessante também. Veja bem, quem é que está falando aqui? É um qualquer, né? Um desclassificado aí? Uma pessoa aí sem credencial alguma? É alguém que não tem
o respaldo, a confiança, o conhecimento, que não tem a formação adequada? É alguém assim? Nós estamos falando aqui simplesmente daquele que foi arrebatado até o terceiro céu, né? E provou os mistérios inefáveis, né? Como ele mesmo relata lá. O que eu estou querendo dizer é que é alguém que conhece, alguém credenciado, alguém da confiança. E eles adotam essa postura em relação ao apóstolo. As credenciais, meus irmãos, de alguém não desautoriza, não impede a prática do exame. Ah, mas isso aí foi o doutor fulano de tal que falou isso aí. Isso aí pode escrever. Eu não quero nem saber quantos títulos ele tem. Eu tenho que examinar. É isso que a Bíblia me ensina a examinar. A observar todas as coisas e reter o que é bom, né? Tenho que examinar. E aqui eu digo para os pastores, como pastor também, a gente tem que dar oportunidade, permitir que os nossos membros examinem aquilo que nós falamos. Não é proibido. Às vezes, né, a gente, com a nossa atitude, a gente acaba, às vezes, né, impedindo que alguém chegue. Pastor, isso aqui que o senhor falou, como é que é, né? Esse camarada aí já vem questionar. A gente, às vezes, a gente fica numa posição desconfortável, não é verdade? Mas a gente precisa tanto ter esse hábito, mas também, nós como líderes, permitir que os membros das nossas igrejas venham e examinem, e perguntem, e questionar. Pastor, não entendi isso aqui, a sua mensagem lá no domingo, aquele ponto lá que o senhor falou, eu não entendi muito bem como é que é isso aí, né? É o exame, né? E verificar, né? Dizer, pastor, o senhor falou lá naquela passagem lá, e acho que a passagem que o senhor estava falando não era essa daí, não, era outra, e tá. Você vai me questionar aqui. A gente não vai fazer isso, né? Porque nós erramos também. Inclusive na informação, às vezes a gente troca a referência, o nome, né? Coloca um depois do outro, né? Enfim, isso aí é importante, né? Na informação. Por mais que a gente tenha, claro, o conhecimento, por mais que a gente esteja preparado, e devemos estar preparados mesmo, né, para comunicar a palavra de Deus, mas o exame é uma atitude de nobreza, né? E a gente precisa ter cuidado com isso daí, né? Mesmo que seja alguém já credenciado, né, da nossa confiança, vamos olhar, né? Porque é isso que a palavra de Deus nos orienta. Meus irmãos, tem aí, eu coloquei aí sugestões, né, de obras aí. Esse primeiro livro aí é o livro que eu me referi mais a ele hoje à noite, o Felicidade Paradoxal, ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo, né, do Lipovetsky. A gente tem aí a Sociedade do Espetáculo, do Debord. E tem esse livro aí, que é um livro que eu indico bastante, né, um livro dessa escritora, né, Tish Warren, chamado Liturgia do Ordinário. Uma reflexão muito interessante, né? Uma leitura assim, bem prazerosa. Ela vai refletir sobre o modo como nós temos esse hábito, né, no nosso tempo de pensar a nossa vida, a nossa relação com Deus sempre a partir do extraordinário, aquela questão que a gente falou, né? Do extraordinário, né? E aí a reflexão dela é na contramão disso aí. É mostrar como
o ato mais simples da nossa vida tem um caráter litúrgico. Pelo menos deveria ter um caráter litúrgico, né, de adoração a Deus. Por isso, liturgia do ordinário, das coisas. Aí os capítulos eles são divididos assim, desde que ela acorda, né, acordando, escovando os dentes, tomando café, chegando atrasado no trabalho, brigando no trânsito, discutindo com o marido, assim, essas coisas assim do dia a dia mesmo, né? Desde o nascer até a noite, né? Dormindo. Então, do ordinário mesmo, porque parece que a gente está tão assim envolvido com essa aura de espetacular, de extraordinário, que parece que até a nossa espiritualidade tem que acontecer nesse modelo aí, nesse formato, né? E aí a gente esquece das coisas simples. Então fica essa sugestão aí dessa obra, Liturgia do Ordinário.